Eu, no caso? Não, não. Ah, tá. Bom, boa noite a todos. É com grande alegria que damos início, né, ao nosso último encontro do semestre aqui no Gestina. Estamos aqui com a presença ilustre da professora Xiao Nan, que vai falar sobre o ensino da língua chinesa no Brasil. Eu gostaria de agradecer desde já pela professora por aceitar o nosso convite. Eu acredito que essa noite, né, será um encontro assim de grande aprendizagem para todos aqui. E vamos encerrar esse ano com chave de ouro. E para os que ainda não conhecem, né, a professora, ela é, que é a nossa palestrante de hoje, ela é formada em letras na China, especializada no ensino de mandarim para estrangeiros, e também é fundadora do projeto Xiao Mandarim, que é um projeto extenso de cursos de mandarim que são oferecidos de maneira online e presencial, e está disponível no YouTube, no TikTok e várias outras redes sociais do próprio projeto. E, além disso, a professora ela também é bastante premiada e reconhecida por justamente ajudar a democratizar o ensino da língua e da cultura chinesa no Brasil, sendo uma das principais referências do ensino do mandarim nesse mundo digital. Então, obrigado, professora. Você tem a palavra. Muito obrigada, João Paulo. Boa noite para todos. Fico muito feliz que eu posso participar dessa palestra, ou seja, eu posso ajudar quem quer estudar mandarim ou está estudando mandarim. Claro, caso tiver dúvida, alguma sugestão, dica, tudo pode me perguntar no chat. Quando eu ouvir, eu posso falar também. Como o João Paulo já apresentou um pouquinho, né? Claro, agora um pouco também ver o nome de alguém, né? Joyce, alguém Lucas, Arthur, Carolina, eu talvez já conhece pelo Instagram, geralmente pessoa falando, não é? Claro, tem muito mais pessoas, mesmo não fala seu nome, mas eu vejo sempre alguém comentário, curtir algumas coisas. Então, mesmo assim, eu também, rapidinho, apresentar um pouquinho, tá? Meu nome é Xiaonan. Exato, quando agora há pouco o João Paulo falou Xiaonan, isso aí. Meu nome realmente chama Xiaonan, mas maioria as pessoas me conhecem como professora Xiao. Xiao significado é pequeno, pequena. Realmente eu sou pequena mesmo, né? Bem baixinha. Mas enfim, eu sou fundadora do curso Xiao Mandarim. Atrás é meu slogan, só câmera fica o meu contrário. Mas enfim, quem já me conhece também já sabe essa frase, que mandarim não é difícil, é diferente. Claro, daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho por que eu criar esse slogan. Tudo isto, na verdade, para quem tem alguma dúvida quando você pensa, ou seja, você ouve, nossa, eu vou aprender mandarim, mas será eu consigo? Ou seja, tem alguém, seus amigos, família, ouve você falou, olha, eu estou aprendendo o idioma chinês. A pessoa vai perguntar, que isso? Você está maluco? Esse idioma é impossível, está muito difícil. Então, nessas frases, as perguntas, na verdade, desde eu criei esse slogan, eu já ouvi bastante. Até hoje, tem muita gente ainda perguntando, falando sobre nesse caso. Por isso, hoje, eu vou dar algumas dicas, tá? Claro, caso alguém tenha dúvidas também, nós falamos, não tem problema e sem vergonha, ok? Bom, vamos lá. Então, antes de começar aqui a apresentar um pouquinho esse slogan que eu criei, eu também falar um pouquinho sobre a minha historinha, um pouquinho, né? Na verdade, eu cheguei no Brasil em 2013. Quer dizer, eu já moro no Rio de Janeiro, no Brasil, mais de 10 anos. 10, né? Mas mesmo assim, tá vendo? Minha língua portuguesa também não fica perfeita. Por isso, esse caso também é um caso, daqui a pouco eu quero falar para vocês. Quando eu chegar aqui no Brasil, eu também, por causa, um curso me chamou para trabalhar para ensinar mandarim também. Só depois que o contrato terminou, eu pensei, por que eu não criar meu curso, né? Porque eu realmente gosto de ensinar. Então, mas meu contrato acabou. Então, eu decidi que criar meu curso com meu jeito próprio, né? Com dedicação, tudo
metodologia própria para ensinar. Só naquele momento, é um momento um pouquinho difícil. Não como eu pensava, ou seja, esperava, não é? Claro, naquela época eu estava aula de presencial no Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Eu aluguei a sala custa um pouquinho caro, né? Mas, enfim, mesmo assim, poucas pessoas também. Aí eu pensei, por que poucas pessoas estudam? Sei lá, realmente esse idioma que a pessoa pensa difícil? Até algum momento eu estou pensando, sei lá, meu jeito de ensinar tá diferente, tem alguém não consegue aceitar. Eu pensei muitas coisas. E depois eu fiz pesquisa. Na verdade, a maioria que pessoa me dá resposta, né, pela essa pesquisa, é só por causa, mandarim é muito difícil de aprender. Esse é o maior problema que naquele momento, na verdade, eu posso falar até hoje, ainda tem muita gente que pensa disso também, como eu falei, né? Que esse idioma é difícil de aprender. Então, eu pensei, então eu vou criar um canal para mostrar a minha língua não é difícil, é diferente. Por isso, criei essa frase. Mandarim não é difícil, é diferente. Até pode ser divertido. Mas eu criar essa frase, na verdade, ele tem ideia, relação com esse idioma. Por quê? Porque quando você aprender chinês, você vai leva um pouquinho susto, porque chinês precisa escrever ideograma chinês. Chinês precisa aprender fonética com os tons. Esses casos, para a sua vida, para quem não conhece tantos, você vai levar susto, porque nós, maioria, escrever letras, né? Mas a China, nós não escrevemos letras. A gente escreve ideograma chinês. Como é meu slogan em cima, esse ideograma. Então, aí eu pensei, não tem problema. Esse já é a primeira diferente. Diferente que, olha, para o visual, você vai aprender fonética, os tons. Por isso tem muita gente, quando ouve os chineses conversando, parece brigar com alguém, gritando, é por causa dos tons. E segundo diferente que, claro, nesse caso, para mim também, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque mandarim não existe conjugação verbal. Gente, vou te falar, português, para mim, é bem diferente por causa da conjugação verbal. Até hoje, eu não consigo falando certinha nesse caso. Mas mesmo assim, eu falo. Por quê? Porque vocês, quando aprender chinês, primeira coisa, tem que pensar. Até hoje, eu sempre falo com meus alunos, tá? Aprender idioma primeiro, tirar seu medo. Tem que ficar cara de pau. De verdade. Essa é uma palavra de incentiva, tá? Não é palavra de zoando, ou seja, brincadeira com alguém. Não, de verdade. Quando você, sem vergonha, mesmo fala errado, mesmo você pronunciar algum tons, não como você queria, mas você está tentando falando. Aí, quando devagarinho, corrigindo, aprendendo, corrigindo, copiando, um dia fica sucesso. Só esse processo, ele demora um pouquinho. Na verdade, serve qualquer pessoa a aprender qualquer idioma. Quando eu aprendi português, mesma coisa. Mas eu fiquei muito cara de pau. Até hoje, eu fico cara de pau mesmo. Mesmo a pessoa falando, se a pronúncia em português é assim, eu falar, tá legal. Eu copiar e continua falando. Porque, às vezes, eu esqueço o que outros alunos ou amigos corrigiu, eu esqueço. Mas várias vezes, pessoa corrigindo devagarinho, eu lembro, eu tomo cuidado. Tipo, em chinês, ele, ela, em chinês, tudo é uma palavra quer dizer, uma pronúncia, tá? Mas o ideograma é diferente. Mas as pronúncias são iguais.
Então, quando você comunicar com alguém, você vai falar tá, tá, ele ou ela fazer alguma coisa. Então, pelo contexto, você vai saber, você está falando ele ou ela. Pelo contexto, quem está escutando também vai entender você está falando ele ou ela. Mas em chinês, nesse caso, tem muita gente tem que lembrar ideograma. Eu sempre falo, calma, primeiro, você comunicar. Igual criança, nós aprendemos idioma, na verdade, como você era criança, aprender português, mesma coisa. Você vai copiar a frase dos pais, tios, professores, não é? Então, você nem sabe escrever letras, mas você escuta copiando, escuta copiando. Até eu falo a minha filha, que a minha filha agora já tem 5 anos, era assim também. Ela não sabia escrever ideograma. Mas ela copia a minha frase que eu falo. Aí, vocês também. Só a diferente que nós somos adultos. O jeito de aprender como fosse a criança. Tudo de zero, devagarinho, até avançado. Mas vocês têm ideia como estudar, têm ideia como organiza o seu tempo, não como criança. A criança vai brincar, vai um pouquinho focadinha, mas a gente não é? Por isso, nesse caso, tudo é diferente, tá? Além disso, além de não ter conjugação, e em chinês não existe conjugação verbal, tá? Segundo como eu falei, em chinês também não temos sobre gêneros, artigos. Então, tudo pelo contexto, ou seja, você apontar, né? E a pessoa vai entender. Por isso, eu sempre falo, não pensa difícil quando você aprender chinês. Na verdade, essa frase serve em qualquer idioma, tá? Mas, enfim, você não pensa difícil, porque quando você pensa, seu cérebro já entra a palavra difícil. Então, muda essa palavra, diferente. Quando pensa diferente, por que diferente? Como é agora pouco aprender pouquinho? Ah, realmente... Não é? Quando você aprender chinês pouquinho, devagarinho, você vai sentir, não tem conjugação verbal. Aroreia, meu Deus, que legal, chinês não tem nesse caso. Mas, ao contrário, para mim, é outro caso. Porque, para mim, eu tenho que saber pouquinho. Ah, tem conjugação verbal, passado assim, futuro assim. Mas o que é muito importante, comunicar, falar. Sem medo, sem vergonha. Esse teste eu cheguei no Brasil, eu sempre falo com os alunos. Pode ser alunos presencial, pode ser alunos pelo online. Tem alguém eu não conheço, nunca conheço, pelo online, perguntando como eu estudo, né? Eu uso o mesmo jeito falando. Tá? Até hoje em dia, tenho muitos alunos também que eu recebi mensagem pela África, angolanos. Tem muitas pessoas falando, caramba, Xiao, eu quero agradecer você pelas suas aulas, curso gratuito, pela todas quinta-feira de manhã. É porque esses cursinhos, eu aprender até eu consigo achar um emprego. Eu sempre recebi mensagens deles, agradecer. Eu fico muito feliz. Porque, imagina, teste que no início, quando eu criei o meu curso, pouca gente, poucos resultados. Depois eu criei um canal para ensinar mandarim, para deixar a pessoa sentir, olha, mandarim não é difícil, é diferente. Eu quero mostrar isto. E depois, devagarinho, até hoje tem resultado. Claro, esse curso gratuito, até hoje, ainda está continuando. Já mais de 300 aulas. Até final, até final. Então, por isso eu quero mostrar, qualquer pessoa consegue aprender. Mas uma coisa vocês precisam saber também, tá? Eu falei essa frase, mandarim não é difícil, é diferente, mas eu não estou dizendo é fácil, tá? Vocês precisam organizar o tempo, precisa praticar bastante, precisa fazer o que os professores mandam. Por quê? Porque até meus alunos também, tá?
tem muitos alunos que falam, ai, professora Xiao, não tenho tempo, é porque eu tenho muito trabalho, eu não fiz revisão nada, fazer isto para mim. Para, começar no início, eu entendo um pouquinho, tudo bem, porque tem trabalho, né? Fora de hora extra, tá estudando o hobby, esse idioma, ou seja, tem alguém que estuda mandarim por causa, ele trabalha em empresa, chinês, Brasil, né? Ou seja, quer conhecer cultura, tudo bem, mas não pode arrumar essa razão. Primeira vez eu deixo. Na segunda vez eu recebi sempre, porque a pessoa não fez dever de casa. Tá, legal. Sabe o que eu fiz? Quando presencial, a minha aula presencial, a pessoa não fez dever de casa, ok, vamos fazer agora. A pessoa aprendeu uma coisa. Por quê? Porque quando você fazer dever de casa, agora você está gastando o seu tempo para fazer dever de casa comigo. Porque dever de casa tem que fazer em casa, né? Tem que fazer seu tempo livre, não é? Mas eu uso esse jeitinho para deixar os alunos sentir o tempo valioso. Esse dever de casa eu tenho que ir fora de aula para fazer, porque eu tenho que fazer revisão. Depois eu fazer dever de casa para provar. Realmente essa lição aprender bem? Realmente essa gramática, essa frase eu entendo bem ou não? Então, depois nessa, quase ninguém faz mais nesse caso. Eu também falo sempre para os alunos, olha só, não sempre falo, eu não tenho tempo. Todo mundo tem mesmo tempo, 24 horas por dia. Todo mundo. Menos seu trabalho, menos o tempo que a gente descansar, dormir. Tem pelo menos 15 minutos por dia. Você pode praticar um pouquinho chinês, caso você realmente quer aprender bem chinês. Esse é o teste no início, quando eu percebi a pessoa ficou um pouquinho preguiça. Arruma esse tempo de causa, a motivo de não tenho tempo. Para mim, não existe nesse caso. Não dá. Por isso, a gente aprender chinês precisa, pensa, por que você quer aprender chinês? Qual o motivo? Você quer chegar a qual nível de chinês? Porque hoje em dia tem muitas oportunidades para quem sabe falar chinês e você pode trabalhar em empresa chinês Brasil, ou seja, alguma empresa chinesa mesmo, porque você sabe falar. Não é? Você conhece muito bem. E você também consegue ganhar bem. Essa é uma oportunidade muito grande. Quem mora em São Paulo, acredito, tem muito mais chance do que quem mora em Rio, ou seja, outra cidade, não é? Por quê? Porque a China já é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Olha, por isso, precisa esforçar muito para você, porque você já escolhe esse caminho, você já escolhe o idioma chinês. Então, precisa insistir. Não desistir. No início, para todo mundo, é meio tem dificuldade por causa dos tons, fonética, tem, todo mundo. Mas todo mundo passa essa fase, não só você. Eu posso te falar que todas as crianças chinesas também passam essa dificuldade. Porque tinha uma vez, tem pessoa me pergunta, professora, a gente estudar chinês é um jeito diferente com os chinês, crianças nativos, né? Eu falo, depende. Tem no início que você aprender fonética, os tons chineses, crianças também. Desde eu era criança até hoje, todos os chineses na China, assim, igualzinho. Eles também vão aprender fonética, consoantes, vogais, os tons. Até ficou muito sofrimento, sabe o que é? Dever de casa, muito, muito, muito. Você não imagina que cada letra vai escrever para uma folha. Uma folha, pelo menos, tem 5 linhas. Aí, imagina, crianças, ensino fundamental, já começar a fazer dever de casa.
Escrever letras. Uma letra, uma folha. Você vai copiar várias vezes. E depois letra com tom. Depois uma sílaba. Todos. Escrever uma folha. Seguinte dia, você tem que entregar dever de casa para professores. Na China, ensino fundamental, cada turma, pelo menos, tem 40 alunos, 40 crianças. Então, primeiro ano, geralmente tem seis turmas, às vezes tem 8 turmas, depende da escola, tá? Mas a maioria é assim. Imagina, os professores precisam verificar todos os deveres de casa e os alunos, as crianças, têm que escrever bastante. Mas para vocês, eu só pedi praticar, ouvir, falar na aula. Na aula, quando eu pedi letra, tal, como pronunciar, repete, todo mundo. Aí mais leve, por quê? Como agora eu falei, a gente já é adulto, a gente sabe como escrever, a gente sabe como estudar, qual jeitinho. Não é mais criança, tem que ir mandando com um jeitinho. Por isso, nesse caso, já é pular, mas relaxa, todo mundo aprende a mesma coisa, tá? Até criança chinês, né? Por isso, vocês têm ideia, esforçando, porque, puxa, eu já escolhi esse idioma, então eu consigo. Ele ou ela consegue, eu também. Por que ele consegue falar? Por que ele consegue ouvir frase, entende bem? Tá, estudou. Ele deve se esforçar muito demais. Então, você também. A gente tem que pensar isso. Claro, também como eu falei, fica a cara de pau falando. Quando você fala muito mais, então você pode praticar muito mais. Os meus alunos, hoje em dia, mesmo falar errado, eles falam. Tem muitas pessoas que escrevem ordem ainda, né? Escreve, eu corrigi toda hora. Por quê? Porque eu gosto. Porque esse tipo de alunos realmente está mostrando, ele quer estudar, então eu vou corrigir, eu esforçar muito mais. Claro, na verdade, para qualquer um dos alunos, esforçando e incentivando, mas sempre tem alguém, sempre fica muito mais. Aí, você tem que corrigir mais, fazer mais. Por isso, para qualquer pessoa, precisa disto. Precisa ficar cara de pau, sem vergonha. Fala, escreve. Mesmo você falar errado, no início, precisa falar demais. Porque você precisa praticar muitos pronúncias. Tá? Claro, até agora, se você tem alguma ideia, sugestão, ou seja, alguma dica, ou seja, alguma dúvida, você tudo pode deixar na a sua frase no chat, eu posso responder também, tá? Mas relaxa, gente. Vamos que vamos. Todo mundo consegue, tá? Por isso, não fica vergonha, né? Quem tá ficando no início a aprender chinês, sempre tem pessoa no meio do caminho, eu já quase desisti por causa dos tons. Né? Esse deixa todo mundo ficar dor de cabeça, né? Esse ma. Todo mundo, meu Deus do céu, como é? É, diferente. Não é? Mas tá diferente. Até pode ser divertido, né? Sabe por que divertido? Deixa vocês ficar, relaxar um pouquinho, tá? Todo mundo fica intenso hoje, né? Olha, vamos lá. Contar minha história. Eu tenho muitas histórias legais para vocês rir muito e nunca esqueça essa palavra em chinês, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Opa, Tamires. Ok. Eu vou falar minha historinha rapidinho, depois eu vou falar nesse caso também, tá? Boa. Claro, a pessoa pode escreve sua dúvida, ideia, tá? Tudo pode, tá? Vamos lá. Quando eu cheguei no Brasil há pouco tempo, né? Aí eu tenho que ensinar palavras para pessoas organizar a frase, comunicar, porque palavra dia a dia fala, não é? Então, tem que ensinar. Só quando eu ensinar uma palavra, chama chorar.
Só essa pronúncia, chorar em chinês é cu, primeiro tom. Para mim, essa pronúncia é muito simples, ou seja, muito comum, natural, porque naquele momento, chega para o Brasil há pouco tempo, essa pronúncia eu estou ensinando, normal, né? Só quando eu ensinei essa palavra, todo mundo rindo. Eu não sei o que aconteceu. Até eu pensei, caramba, deve ser meu português, alguma pronúncia errado, a pessoa entende errado, sei lá. Depois foi um aluno me falou, explicou, fala, meu Deus, eu nunca esqueço essa palavra em português, acredito, hoje você não vai esquecer essa pronúncia, chorar em chinês. Não é? Então, nesse caso, em chinês, tem vários, tá? Por exemplo, tem sabor, esse amargo. Amargo, em mandarim, nós falamos já virou terceiro tom. Aí você vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Toda hora eu estou falando palavrão, comunicar com o chinês, né? Não, para o chinês, ele entende. Só divertido que, coincidência, tem várias palavras pela pronúncia. Em português, a gente vai começar a fazer brincadeira, zoando, não é? Mas eu acredito, essas duas pronúncias você já aprendeu. Hoje, super S, palestra. Claro, é palavra, eu estou falando pronúncia em chinês, estou ensinando em chinês. Mas você consegue limpar. Pela brincadeira, sente divertido, é bem diferente, porque chinês tem 4 tons, aí você tem que praticar bastante para falar direitinho e não gerar um problema. Porque, às vezes, o tom diferente em chinês, tá? O tom diferente, às vezes, também cai nesse caso de, pode ser palavrão em chinês, pode ser outro significa também. Então, no início, como agora eu falei, praticar bastante, falar bastante, fica cara de pau, sem vergonha, tá? Boa. Agora vamos de volta. Tamires, ele falou, eu tenho muita dificuldade em escutar ou ouvir com qualquer idioma. Tá bom. Me sinto frustrada, mas continuo firme e forte. Isso aí. Não precisa ter medo, não precisa ter um trauma, tá? Não precisa. Claro, quando falar parece muito fácil. Ah, não precisa. Mas quando chega lá, minha língua travou, meu cérebro travou. Eu entendo também, porque não só você está passando essa dificuldade. Acredito que qualquer pessoa aprender idioma, incluindo eu. Sou meu caso contrário com vocês. Quando eu aprendi português, eu também travou. Tenho medo, até hoje. Mas, como você disse, continua. Você consegue, tá? E esse trauma, devagarinho, vai passar. Tá bom? Vai passar. Mas todo mundo tem a mesma dificuldade como você está passando também, tá? Relaxa, tudo vai dar certo. Precisa acreditar em você primeiro. E depois, a pessoa consegue acreditar em você. Para todo mundo, tá? Primeiro, você tem que acreditar em você. Você consegue. Tá? Eu consigo. Ok, você consegue. Tá? E, claro, nesse caso, tem dificuldade de escutar, né? Eu sugiro você pode assistir mais um pouquinho de novela chinesa, filme chinês, pela plataforma Viki, ou seja, Netflix, tá? Mas uma dica, tá? Precisa pesquisar o chinês simplificado, tá? Porque tem alguns filmes ou novela, pode ser cantonês na China, de taiwanês, tá para entender, cantonês não, tá? Mas taiwanês, tá para entender, mas ele não é oficial. Tem algumas pronúncias, quando você viaja na China um dia, a pessoa entende, mas algumas palavras talvez diferentes. Aí, bom, e pesquisa é simplificado. Tá? Nesse caso, treina bastante e para você passa essa dificuldade de escutar chinês, tá? Isso aí, eu vi essa plataforma Viki, muito bom também.
pode assistir para treinar mais. Às vezes, pedacinho de novela, porque novela também é um pouquinho longa, tá? Então, você assiste pedacinho, né? Até é muito bom que, às vezes, você assiste, pode pausa, pode volta, sem passar, não é? Boa. Vamos lá. Joyce, vamos lá. Primeira pergunta deve ser porque ela colocar um ponto. Boa. Vamos lá. Quantas aulas de estudos semanais é considerando o ideal ou o mínimo? Boa pergunta. Acredita, a pergunta dela para todo mundo queria saber também, não é? Bom, para mim, eu prefiro todo mundo, todo dia, depende, estudar pouquinho. Claro, depende do seu tempo também, né? Às vezes tem trabalho, tem na faculdade, tem muitas coisas para resolver nossa vida, normal. Mas, para mim, pelo menos 20 minutos por dia, todo dia. Todo dia. Você, um mês depois, você vai ver diferença um pouquinho. E depois 2 meses depois, você vai ver, nossa, eu consigo ler mais alguma coisa. 3 meses, nossa, eu consigo falar frase completa. 4 meses, enfim. Por quê? Porque você todo dia estudando, praticando. Não sou, eu estudar 3 vezes por semana. Tudo bem. Você vê o seu horário, tudo direitinho, toda semana tem que manter. Aí também pode, tá? Mas já acredito, 20 minutos para todo mundo por dia não é tão difícil, não é? Um hábito, tá? 3 semanas virou um hábito, ou seja, 21 dias, nós já, nosso corpo, tá? Já tem ideia, seu hábito. Tá bom? Igual todo dia você tem que levantar às 6 horas de manhã. Todo dia. A mesma coisa. Tá? Boa. Vamos lá, Rafael. Eu já estou estudando o nível HSK3. Uau, que legal! E devo admitir que tem sido muito difícil, muito esforço e muito tempo investido. Ele usou 3 muito, muito, muito bom. Vamos lá. Quando eu consigo ler alguma coisa, aleatória, meu Deus, essa palavra para mim, tá? Relaxa, você escreveu bom. Assistir filme, não é? Seriados chineses, entender algumas trânsitos, e isso aí. Conseguir escrever, eu amo a caligrafia, que legal, muito bom. Esse é muito importante, porque na China nós não escrever pinyin, né, fonética chinês, nós só escrever ideogramas, né? Então, isso é muito importante. Que bom que você ama caligrafia. E etc. Enfim, vale totalmente a pena. Exato, o chinês é uma língua sensacional, eu não me arrependo, mas acho que tem que ter muita disciplina e vantagem, além de gosto de estudar línguas. Exato, boa frase. Palavra linda, Rafa. Exato. Você precisa... tem vontade. Primeira coisa, gosta é uma coisa, mas tem vontade de fazer, é outro caso. Tá? Isso aí. Eu gostei, tá? Mas essa frase dele serve a qualquer pessoa, tá? Porque precisa treinar, precisa ter muita disciplina. Revisão, fazer dever de casa, praticar bastante. E todo dia, pelo menos 20 minutos, todos os dias, ok? Para você fazer algumas coisas. Porque ninguém aprende o idioma por obrigação, tá? Você tem que ter vontade, você gosta. Vou te falar uma coisa. Desde o ano passado, eu comecei a jogar badminton, peteca. Até hoje, todo dia. Porque eu tenho vontade. Vontade de quê? Vontade de perder peso, emagrecer, vontade de ganhar medalha, né? Competição, não é? Eu sei como vocês estão fazendo uma coisa. Ou seja, você pode trocar várias ideias, tá? Quando você aprender mandarim, como fosse você correr, fazer corrida. Primeiro dia, sempre é difícil. Você corre 10 minutos já. Meu Deus, amanhã não quero mais. Mas depois, descansa bem, você vai sentir. Amanhã eu vou de novo. Amanhã eu posso correr 15 minutos. Terceiro dia, aos 20 minutos. Depois, devagarinho.
Todas as coisas, a mesma coisa, na verdade. Sou hábito. Você tem que gostar para fazer alguma coisa. Tá muito legal. Ou mais uma coisa para quem falou agora um pouco, pero Tamires, sobre escuta, tem dificuldade de escutar. Além de novela chinesa, na verdade, a música chinesa também é muito legal. Tá? No início, escuta alguma música infantil. Fica no YouTube, música chinesa infantil, muitos, com legendas, ouve, de verdade. Você vai perceber muitas coisinhas legais e fácil de aprender a pronunciar, tá? Música infantil. E depois, devagarinho, com outras musiquinhas, tá bom? Nesse caso, eu pedi a minha filha fazer agora também, tá? Ela gosta de muito música chinesa, infantil, quer dizer, tá? Boa, muito bom. Vamos lá, Joyce. Segundo, tem recomendação de livros literários para os alunos iniciantes? Boa pergunta. Na verdade, tenho muitos livros para infantil, tá? Para quem é iniciante, para leia, ainda tem um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque você já ainda não tem tantas palavras suficientes, né? Por isso, quando você leia, vai sentir, nossa, o que é esse livro? Não entendo nada. Você vai sentir mais dificuldade. Por isso, no início, geralmente, quem fica no iniciante, aluno fica iniciante, eu não indico tantos os livros extras. Eu prefiro pessoas, alunos, só estuda o seu material. Quando você estuda seu material bem, não tem nada de dúvida. Qualquer palavra, pronúncia, alguém pergunta, você na hora consegue pronunciar, falar, show de bola. Você vai entrar segunda etapa. Primeiro, para quem é iniciante, ok, eu não sugiro tantos de alguns livros. Tem um momento, vai chegar lá, você vai conseguir praticar mais. No início, precisa aprender mais alguma palavra para você conseguir construir frase, tá? Boa, mas com o tempo consegue consegue ler mais, tá? Boa, muito bom. Que legal, que legal. Muito bom. Então, nesse caso, a maioria que eu falo para vocês, tá? Eu falei para todos os meus alunos também. Precisa ter seu tempo para estudar, precisa ter, você tem que gosta, tem vontade para estudar, tá? Porque realmente, quando você aprender e ir para esse caminho de língua chinesa, você vai sentir, mandarim não é difícil, de verdade. Mas não estou falando fácil, tá? Você tem que treinar bastante também. Mas é realmente diferente, tá? Todas as pessoas, quando eles pelo meu canal do YouTube, esse curso grátis, tá? Até hoje, tá? Claro, quando você entra no meu canal de essa aula grátis, você vai levar susto. Eu tenho certeza, porque esse canal criei já há mais de 6 anos, quase 7 anos. Então, quando eu gesto de chinês, que números, quando você aprender, você já vai entender o que é, não é? Enfim, tá? Já tem mais de 6 anos. Então, quando você entra, já é muito avançado. Mas quem assistir de início até agora, eles conhecem muito bem. Até tem pessoas que sempre enviam redação de algo que ele ou ela criaram. E envia para mim, eu corrigi. Mas essa pessoa nunca vejo, nunca encontra pessoalmente. Mas por causa ela ama. Eles conseguiram, todo mundo tem tempo para fazer isto, tem trabalho, mas eles também têm. Mas ele consegue, usa um tempo extra dela, para escrever uma redaçãozinha, pratica a palavra que na aula que eu ensinei, eles tiram essas dúvidas. Pela diálogo pequeno, redação, eles conseguem praticar bastante. Por isso, esse é um tipo de jeito para você aprender chinês. Também é muito legal. Usa a palavra que você já aprendeu. Cria seu diálogo pequeno. Mesmo só 2 frases.
Letra A, a pessoa fala isto. Letra B, a pessoa fala, responde S. Tudo usa a palavra que você aprendeu. Maravilha. Um dia você consegue criar um diálogo grande. Um dia você consegue escrever redação. Um dia você consegue escrever um artigo. De verdade. Parece um sonho, mas o nosso sonho pode realizar, porque vocês conseguem. Mas esse reforçar, entendeu? Você realizar. Eu só ajudo você, eu orientar você, levo vocês entre esse caminho. O que é restante tem que você esforçar, tá? Boa. Isso aí, esse eu quero falar para os alunos que não precisa ter medo, tá? Muito bom. Vamos lá. Já tem muitas pessoas. João Paulo quer falar algumas coisinhas? Então, a gente ia juntar todas as perguntas assim para fazer no final, só que acabou como a sua fala incluiu, né? Ficou bem dinâmico e ficou assim ótimo, né? Porque foi esclarecendo o pessoal já pipocou de dúvidas assim, né? Foi bem interessante. Que legal, que legal. É porque eu acho que quando fala algumas coisas, apresentar o coisa principal, né? Essas dúvidas de os alunos também é muito importante, porque dúvidas deles sempre, dúvida de alguém sempre é de muito comum para todo mundo, tá? Sim. Então, podemos continuar nesse caso? Vou responder mais de alguém. Bom, aí tem pessoa falando desenho infantil é legal. Sim, viu? Tá falando chinês, já é natural. Isso, desenho infantil, qualquer, tipo, no YouTube tem muitos, algum desenho animado infantil, você praticar, tá? Na verdade, a Sofia tá assistindo agora também. Todo dia eu pedi ela assistir pouquinho, né? Porque já é ambiente faltando nós praticar, comunicar. Imagina, você não pode chamar um chinês, vem cá, quero conversar. Ela também não vai assim, né? Claro, você conhece um amigo chinês, chinesa, mas travou, né? Como conversar? Qual palavra? Então, tudo vocês precisam, tem vontade, aprender. Se o objetivo é conversar com meu amigo chinês. Eu consigo falar o que eu quero falar, comunicar com eles. Aí, seu objetivo é assim, maravilhosa. Mas chegar lá, você precisa esforçar muito para servir todo mundo, não é? Vamos lá. Pablo, boa noite. Arthur, tenho dúvidas sobre o novo HSK 3.0. Isso. Você sabe algum sobre, professora? Boa pergunta, Arthur. Acredito, todo mundo queria saber, né? Atrás de mim, esse livro HSK, na verdade, já é velho, mas até hoje estou usando ainda, tá? Sobre esse HSK novo, na verdade, o governo chinês vai lançar ano que vem. 2024, vai lançar, porque ainda está organizando. Vai lançar, quer dizer, vai lançar mais conteúdos, tudo direitinho, mas o livro novo lançar ainda demora pouquinho. Tá? Porque eles corrigiram muitas palavras, tirou muitas palavras, um pouquinho antigas, ou seja, não usa tantos, colocar palavra, hoje em dia os jovens gostam de criar palavra nova, né? Tá adicionando. Então, eu posso falar o que hoje em dia a pessoa, algum site, alguma pessoa fala, eu tenho um curso de HSK novo. Não posso falar, mentira, mas ainda não. Nem governo lançando ainda. Ano que vem vai começar a lançar mais conteúdos, já tem mais ideias sobre, no total tem 9 livros, né, pelo níveis, tá, dividindo, mas o livro ainda não lançou, nada, ainda não, tá? Por isso, por enquanto, ainda consegue usar esse material, adiantar pouquinho ainda. Tá bom? Boa. João Paulo, levanta a mão, pode falar, por favor. Sim. É porque tem uma dúvida também que chegou agora das horas, que ela quer que você fale um pouquinho sobre como é a estrutura do HSK. E eu acho que você pode também aproveitar e falar do HSKK, que é de fala, né? Então, falar dos dois também um pouquinho. Boa. A HSK tem dois jeitos, né? Tem um HSK de nós para fazer prova, para você conseguir entrar em alguma faculdade, precisa ter esse certificado, pelo menos
nível 4. Porque na China, a aula da faculdade ou usa inglês ou usa chinês. Então, pelo menos nível 4 que você pode entrar, tá? Mas atenção, esse certificado a variação, ele vale só 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que refazer, tá? Mas, enfim, não se preocupe. Claro, existe outra forma, a gente chama HSKK, né? De oral. Tá? Esse só justamente para você comunicar, falar mesmo. Essa prova só professores vão perguntar e você vai responder, tá? Só nesse caso mais tranquilo de falar. Mas eu tô falando tranquilo por causa... Tranquilo não é, eu só falar, não precisa conhecer ideograma não, né? Você precisa, mesmo você só quer fazer essa prova, mas você também precisa aprender todos. Só focando esse só para oral e outra para todos, tá? Para todos. Sugiro quem puder fazer todos, não só oral. Claro, se você já fez esse, então aproveita fazer outra. Mas sempre bom fazer tudo, não só para oral, você pode fazer escrita, tá? Também, né? Audição também, tudo importante, não é? Ainda, na verdade, tem HSK, ainda, além de esse oral, ele também tem outra forma para o livro, né? Só para ensinar, ou seja, para você aprender de negócios. Esse também é muito legais. Tá? Tudo pelo HSK. Sou maior prova, OS, normal e oral. Tá? Muito bom. Show de bola. Por isso, por enquanto, sobre novo HSK, vamos calminha, vai chegar lá, tá? E não precisa, nossa, ouvir, nossa, tem muitos níveis, muitos livros, relaxa. Ele tirou mais de palavras que não usa tantos, porque dentro de esse livro HSK, que ainda está usando, ele tem muitas palavras. Quando quem entra nível 4, você vai sentir, meu Deus do céu, o que é essa palavra? Não consigo entender. Esse tipo de alguma palavra, vão tirar. Vai substituir outra, tá? Show de bola, Arthur, tá? Boa pergunta. Pablo, trabalho em uma empresa chinesa. Que legal, queria saber qual empresa, hein? Fofoca, né? Vamos lá. Tive facilidade de aprender inglês assistindo desenhos, até Peppa Pig. Que legal, o chinês também tem, mas daqui a pouco eu vou falar uma coisinha, tá? Você sugere contos infantis chineses para adquirir mais palavras? Vamos lá, Pablo, uma coisa. Sabia na China esse desenho animado infantil Peppa Pig em chinês? Os pais da China não apoiam tanto esse desenho animado, tá? Até tem alguns os pais não é proibido, né? Falando um pouquinho, exagera já, né? Tipo, não permitir os filhos dele e dela para assistir nesse caso. Porque, não por causa, pela tradução, né, de chinês, inglês para chinês, assim, não por causa da tradução. Por causa, ele não ensina muito bem para crianças. Por isso, esse desenho infantil eu não sugiro tantos, porque eu sigo muitos canais de chinês, os pais, né, ensinam crianças, porque a Sofia precisa saber falar chinês, né? Então, ela é brasileira, mas eu cobro muito ela para falar chinês também. Então, eu sigo muito canais na China lá para ver nesse caso. O que desenho muito legal, desenho animado, tá? Muito legal. Por exemplo, não sei se vocês conhecem esse Bebê Buzz. Ou seja, Johnny Tony, em mandarim. Pode assistir esses 2 canais pelo YouTube. Vocês vão aprender muitas palavras, tá? Muito legais, tá? Mas, relaxa, Pablo. Pode mandar seu jeito que você já estudou um pouquinho, gosta também, tá? Não estou falando proibido, não. Só esse dica o jeito chinês os pais estão passando. Eu queria apresentar para vocês também. Bom para saber, né? Bom para saber. Boa. Vamos lá. Orilene. RL para mim também é difícil, né? Vamos lá. Tem um livro infantil. Me emprestar a sua cauda. Legal, muito bom. Da editora Cai Cai. Muito bom.
Quando pessoas olham esse Cai Cai, vocês não vão falar Cai Cai, vai falar Cai Cai, não é? Por quê? Porque por causa a letra C com A, com A, com essa outra vogal, você de primeira coisa, automática. Ka. Não. Jeito de japonês, tem. Chinês não tem essa pronúncia. Letra C, a gente fala, tem que soprar. Então, ele, consoante com qualquer vogal, ele nunca pronunciar Ka. Por isso não é Kai Kai, é Cai Cai. Né? Muito bom. É bilíngue, isso aí. Eu considero muito bom para treinar, pois tem tantos ideogramas quanto o PIN. Que legal, muito bom, tá? Muito bom. Isso é importante, porque eu também sugiro esse livro também. Só quem, para aluno iniciantes, espera mais um pouquinho, tá? Porque, claro, depende do seu material também, né? Qual tempo, né? Pelo menos você, depois de 6 meses, pode ler um tipo de esse livro infantil, ideograma, acompanhando com PIN. Por quê? Tem várias palavras novas, com certeza. Sempre tem, tá? Sempre tem. Não se preocupe, não tem medo, nada. Porque sempre tem palavra nova. Mas, com PIN, você consegue pronunciar. Devagarinho, você marcar uma palavra que você não conhece, dicionário chinês, com português, né? Ou seja, português de chinês. Você pesquisa, colocar embaixo, leia de novo, tá? Eu tenho bastante de um livro de infantil, esse jeito, de ideograma, em cima é PIN, para treinar bastante. Porque eu ensino mandarim para a Sofia também. Só o jeito de ensinar para adultos, bem diferente com infantil, tá? Boa, por isso, nesse caso, que legal. Vamos lá. Olha, eu tenho muitos livros. Esse é para colar, para crianças conhecer pela lógica, tá? A Sofia já colou tudo já. Mas bem simples nesse caso. Mas olha só, tudo em PIN, tudo em ideograma. Só nesse caso, ela pediu, leia esse para mim, o que é? Eu leia chinês para ela e explicar para ela o que é, tá? Mas olha só, esse tipo de livro, tá vendo, pessoal? Tá para ver um pouquinho, bem legal, olha só. Tá vendo? E em cima já é PIN, embaixo já é ideograma. Só vocês vão encontrar. Não tá com pressa de comprar esse tipo de livro, tá? Não tá com pressa. Por quê? Com água que eu falei, tá? No início, você precisa pelo menos 6 meses para você aprender bem algumas palavras, para você ter uma ideia. Senão você vai levar susto. Porque todos não entendem o que é, tá? Esse livro, tudo pelo YouTube, tudo pelo AliExpress, que você pode comprar, tá? O que é muito legal para pessoas também, esse tipo de livro agora, olha, ele já é ideograma maior, PIN também, não é bem grande. Só nesse caso, uma coisa legal, sabe o que é? Atrás tem código, você pelo código, você pode pelo seu celular, escuta essa história. Esse também é muito bom, mas não tá com pressa, compra livro, por favor. Não tá com pressa. Devagarinho. Um dia você consegue chegar lá, tá? Primeiro, aprender bem fonética. Esse é fundamental, por favor, tá? Agora, vamos de volta a esse... Eu tô falando o nome Oliene, mas eu tô respondendo Helena, não é? Olha só, tô doidinha já. Desculpe, tá? Vamos de volta. Oliene, aí eu tava falando sobre o seu nome por causa de mim. Para mim, ele também tem um problema, mas eu também entendo quem tá aprendendo chinês também. Tem sobre essa letra R, né? Exato. Ela também perguntou qual a dica para destravar a letra R em chinês, né? Recentemente, a pronúncia do R em chinês tem me dando muita dor de cabeça. Relaxa. Vamos lá. Essa letra R, você pode pensar, imaginar, você está falando sobre
a pronúncia, a palavra em português. Jipe, esse jipe, tá? Só esse pedacinho, ou seja, outra palavra, gente, claro, com certeza tem um pouquinho de sotaque, então, mas essa é só uma ideia, tá? Só uma ideia. Para destravar R, tá bom? Pode ser jipe, né? Pode ser gente, né? Olá, gente, porque letra R em chinês nós falamos a sua língua não costa dentro da sua boca, tá? Sua língua não costa nenhum local, tá? Ele é um pouquinho reto, tá? Mas dois lados dos seus dentes parece estar prendendo a língua. Aí você pode treinar agora, tá? Né? A pronúncia é bem parecida. Jipe, quando você fala jipe, tá? Tá? Claro, tem muita gente que vai ter dúvidas sobre brasileiro. Como você fala brasileiro? Passe, Brasil. Jen vai ter essa pronúncia, tá? Esse R, tá bom? Tentar treinando esse devagarinho, acompanhando com mais vogais, sons para treinar, tá bom? Boa, vamos lá. Jessie, terceira pergunta. Como são as palavras HSK? Estrutura da palavra, tempo de avaliação, variedade, certificado. Como são as palavras HSK? A prova da HSK 2 vezes por ano, tá? Ele geralmente eu compartilhar o link da prova, tudo pelo a faculdade PUC do Rio de Janeiro, porque eu conheço essa diretora, professora Ana Tchau. Quando ela publicou, eu também publicar para meus alunos, quem tem interesse, vai lá, se inscreve esse link, fazer prova, sempre antes para fazer. Geralmente, é 2 vezes por ano, tá? Nesse caso, tem que ir de ouro, tá? Validade, acredito, de 2 anos mesmo. Mas, se um dia queria estudar na faculdade da China, precisa pelo menos nível 4 em cima. Para você entender, tá? Mas atenção, tem alguém que fala, puxa, mas eu quero estudar, mas sem HSK nível 4 não posso? Claro, pode. Só tem dificuldade, mas se você consegue, também não tem problema não, tá? Tem pessoa fixe isto. Tá? Mas tem alguma faculdade, ele escreve seu nível de chinês precisa passar HSK nível 4. Tem faculdade a escrever disso. Depende de qual faculdade que você vai estudar, vai entrar, tá? Boa pergunta. Vamos lá, número 4 também, Joyce. Há programas de intercâmbio para estudar chinês na China, oferecido pelo governo chinês, exato. Cada faculdade ele tem um pouquinho de ideia diferente, tá? Claro, geralmente ele sempre tem bolsa, da faculdade sempre dá bolsa para quem quer estudar na China. Tem muitos, tá? Tem muitos. Às vezes eu divulgar muitas pessoas quem da China fazendo, essa faculdade está perto para a bolsa, para quem é estrangeiro estudando, tá? Sempre compartilhando. De vez em quando de olho, minhas redes sociais também, tá? Vamos lá. Boa. Guilherme, tudo bom? Professora, você acha que vale a pena utilizar o Duolingo? Claro, muito bom. Gostei desse aplicativo, tá? Às vezes já acho ele muito ruim, mas ele me ajuda a manter uma constância em dias que não tenho tempo que sentar e estudar. De fato, parabéns, vou te falar uma coisa. Olha, rapidinho. Olha, diretora da professora Ana Tchau, 2 dias atrás postou uma notícia, bolsas para estudar na China. Olha, fui Ana Tchau pelo Facebook, publicou, viu? Ela sempre publicou muitas notícias quando ela publicou pelo Facebook. Aí eu compartilho também para divulgar mais também, tá? Por isso, pode ir de ouro também, tá, Joyce? Tá bom? Sempre, todo ano tem chance, tá? Ok, vamos voltar, Guilherme. Duolingo é legal, gostei também, mas na verdade eu prefiro o aplicativo Hello Chinese.
Hello Chinese, muito carioca, né? Muito X, né? Desculpa, gente. Mas, enfim, desde fica no Brasil, já fica no Rio de Janeiro, enfim. Eu prefiro o Hello Chinese porque ele tem muitas coisas bem parecido o livro que eu estou usando. Muita coincidência, mas muito legais, tá? Isso, Hello Chinese. Se você quiser, pode dar uma olhadinha também. Mas eu quero dar mais outro. Esse é um aplicativo para quem de iniciante até avançado, tudo pode. E dentro tem muitas dicas gramáticas, explicar bem direitinho. Esse que eu gostei demais. Duolingo também é legal, mas comparando, tem outra. Pode dar uma olhadinha também, Guilherme. Além disso, para todo mundo, quero compartilhar outro aplicativo muito legais, também é Do Chinese. Do, que significado é ler, tá? O ideograma Do Chinese. Esse aplicativo também é muito legal, porque ele pelo a palavra de HSK para você conhecer. A cor, igual HSK, nível 1 é amarelo, nível 2 é azul, ele também acompanhando, tá? Deixa eu escrever, do Chinese também. Você pode dar uma olhadinha, esse aplicativo. É muito legal. Eu compartilhei para todo mundo porque eu gostei demais. Já viu esse aplicativo? Calma aí, desculpa, gente. Já viu? Esse Tu, o logo dele também é ideograma Tu mesmo, tá? Aí você pode, quando você clica, dentro de montes de textos. Só uma coisa, pouquinho não é legal. Ele paga. Não é legal. Mas, pensa disso, gente. Vale a pena? Vale muito. Ok. Paga pouquinho tarefas, leia alguns textos, tá? Ele tem algumas bem simples, grátis, mas ele não é todos os textos grátis. Por isso, nesse caso, tem que tomar cuidado, tá? Quando você, tá vendo? Eu mostrar rapidinho para vocês terem uma ideia. Quando você entra, ele também pinta com ideogramas. E embaixo você pode mudar a velocidade. Você quer ouvir lendo? Velocidade embaixo você pode escolher. Devagar, lendo. O que é rápido? Então, manda rápido. Aqui, ó, esse ideograma PIN, de pinyin fonética. Você clica. Se você clica, tá vendo? O PIN sumiu. Você quer treinar ideograma sem PIN? Parabéns, sem PIN. Mas não tá. Tem nenhum PIN. Clica esse ideograma PIN volta. Isso é muito legal. Por quê? Porque você pode treinar com PIN, ou seja, sem PIN. Você pode treinar audição, velocidade rápido, natural ou bem lento, devagar. Por isso, esse aplicativo que eu queria, se você tem interesse, pode baixar, só ele tem que pagar, tá? Pero alguns textos ele tem, alguns grátis, mas algum texto, a maioria ele já tem que pagar, né? Não tem jeito, né? Mas quando você clica frases, em cima ele tem tradução, per alguma palavra, ele, segura esse, você vai saber ele é qual, qual nível. Pela cor, na verdade. Tá? Então tem tradução, tem tudo. Só, eu acho, vale a pena. Tá? Eu acho, vale a pena que você estudar esse aplicativo, vale a pena que você paga. Tá bom? Boa noite, pessoal. Segue o formulário da precisa nosso encontro de hoje. Vamos lá. Claro, tem mais um aplicativo, um dicionário, tá? Mas não é dicionário chinês para português, português para chinês. Não, é um dicionário chamado Prego. Eu escrevo melhor, porque esse R para mim, para vocês. E o professor está falando. Vamos lá. Esse, tá? Tu, que legal, você ama esse. Não é isso, eu também gostei, ó. Mesmo eu sou professora de mandarim, mas eu baixei esse também. Muito legal, tá? Só ele de tradução pelo dicionário de inglês, mas ajuda você bastante, porque quando você escrever um ideograma, por exemplo, esse pintilim, né? Por exemplo, pintilim, o que é pintilim? Sorvete. Então, você pode ver tradução, frases, até algumas ideogramas. Ideograma você pode, clica, o que ele escreve? Traço por traço. Esse, para quem estuda, treinar caligrafia, importantíssimo. Porque sempre tem dúvida, qualquer pessoa escreve forma diferente. Não, chinês tem ordem. Você pode
baixar esse aplicativo, tá? Acredito para iPhone tem que pagar. Android, acho que não, né? Tudo grátis, será? Não sei, porque meu caso foi meu marido, a Mauri fiz, aí eu não sei, o meu é caso de pago, não pago. Mas, enfim, esse aplicativo também é muito legal. Gostei, tá? Boa. Acredito que tem pessoa também já gostou, né? Tipo, Arthur já conhece. Além de Arthur, deve ser ter mais alguém também conhece, tá? Então, esses 3 aplicativos que eu adoro demais, eu queria deixar todo mundo que estuda chinês, se você puder, usa, pratica bastante, tá? Hello Chinese, Do Chinese e esse prego, tá bom? Joyce, número 5, pergunta quais técnicas de estudo e memorização de ideogramas você recomenda? Ideograma chinês não tem jeito, não tem caminho fácil, você precisa treinar todo dia, não tem jeito, tá? Claro, existe um aplicativo chamado Anki, não sei se vocês já ouviram, né? Quem já gostou desse Anki também consegue ajuda você também. Então, nesse caso, se você puder também, pode usar, se a palavra que você está estudando, né, e digitar sozinha, né, depois treinando. Meu curso presencial, tá? Mas, claro, hoje em dia pelo Zoom, pelo online, eu uso Anki para meus alunos, curso pago, para ajuda muito mesmo, tá? Esse que ajuda você a memorizar ideograma, muito bom mesmo, tá? Isso aí, boa. Além disso, esse Anki, quando você usa, ainda pode gravar sua voz comparando onde você fala errado. Esse também é muito legal, tá? Tem muitas funções. Ele atualizou muitas coisinhas legais, tá bom? Natália, vamos lá, tudo bom? Gostou bastante do Drops. Drops. É ótimo para adquirir vocabulário. Que legal! Olha, muito bom. Eu não sabia esse Drops. Maioria usa Anki, mas que bom. Fico muito feliz que você pode compartilhar, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha também, tá bom? Natália, usa para chinês e coreano. Muito legal. Uma coisa, gente. Natália, falando sobre coreano rapidinho, tá? Sempre tem pessoa falando para mim, Xiao, chinês, japonês, coreano são iguais? Não, tá? Primeira coisa, coreano nada a ver com chinês, porque ele escreve totalmente diferente, tá? Algumas palavras muito raras parecidas em chinês, são pela pronúncia, mas totalmente diferente, nada a ver. Agora, falar japonês com chinês, tá? Quem está estudando língua japonesa, você vai ter um pouquinho de dificuldade para treinar ideograma chinês, porque é muito parecido. Só o japonês, ideograma deles, né, traços deles, ele significado já mudou, pronúncia já mudou, mas mesmo, às vezes, mesmo ideograma com o chinês. Por isso, eu tenho um aluno, estuda mandarim comigo, enquanto estuda japonês. Eles, toda hora, pensam coisa diferente. Mas, às vezes, algum momento ajuda. Tá? Mas, em algum momento, pelo ideograma que você lê, ele, desculpa, Xiao, estou confundindo por causa do japonês, tal. Tá? Nesse caso, também toma cuidado. Porque sempre tem pessoa que pergunta sobre japonês, chinês, coreano. São iguais, né? Fala, não. Boa, Natália, tá? Comecei a estudar japonês recentemente, sempre adiava pelas semelhanças. Ficava com medo de confundir também. Relaxa, tá? Relaxa. Claro, eu falo relaxa, parece fácil, mas memória não, tá? Mas tudo vai dar certo, tá? Não se preocupe, tá? Vai atrapalhar, mas bem pouquinho, tá? Não. Às vezes, japonês vai ajudar um pouquinho. Sabe por que ajuda? Por causa de traços igual, algumas iguais. Então, você tá para entender a ideia dessa frase. Tá, então, eu não sei falar japonês, mas algumas frasinhas de japonês, ele escreve, tarará, mas tem ideograma chinês, eu tô adivinhando. Deve ser assim. Eu tentei várias vezes essa ideia. Não é sempre certo, mas a maioria, tá? Mas relaxa, você consegue, tá bom, Natália? Boa sorte. Vinícius, olá, professora, tudo bem? Tudo, e você? Eu faço letras da UFBR
e gostaria de tirar uma dúvida que me sugeriu em uma de minhas aulas que teve na universidade. Claro, qual a diferença entre mandarim e chinês? Boa pergunta. Há uma distinção entre essas nomenclaturas para se referir ao idioma oficial da China? Boa pergunta. Acredito, não sou Vinícius, tem essa dúvida. Todo mundo, qual a diferença entre mandarim, chinês? Chinês é oficial, não é? Boa. Então, primeira coisa, eu vou falar, mandarim oficial, existe uma palavra padrão, né? A gente chama putonghua. Palavra putong, significado é comum. Hua é palavra. Então, palavra comum, oficial. Todo mundo entende. Por isso, essa palavra muito formal. Hoje em dia, nós usamos, quase não usamos essa palavra para comunicar, mas a gente sabe. Oficial. Quando você fez a prova HSK, ele tem título, está escrevendo oficial. Tá? Então, por isso essa palavra formal, mas a maioria para escrever, não para comunicar. Agora eu vou falar, existe outra palavra, pode traduzir chinês, mandarim, língua chinesa, a gente sempre fala Hanyu. Hanyu, igual a minha atrás, mesma câmera da contrário, né? Mas é assim, Hanyu, né? Primeiro 2 ideogramas. Hanyu pode ser traduzido mandarim, chinês, língua chinesa, tudo bem, tudo pode. Mas por que chamar Hanyu? Agora você tem que conhecer pouquinho de cultura chinesa. Porque na China existe 56 etnias. E tem mais de 90% das etnias são Han. Mas eu não sou Han, eu sou outra etnia, tá? Mas é Han. Imagina, mais de 90% das pessoas são etnia Han. Então, a língua deles, idioma deles, falando, é muito comum na China. Mais de 90%, então quase todo mundo é etnia Han. Por isso, Hanyu pode ser chinês, pode ser língua chinesa, pode ser mandarim. Quando você traduzir. Claro, ainda existe outra palavra chamada Zhongwen. Com certeza alguém conhece, eu tenho certeza. Zhongwen, Zhong enfatiza China. Wen é idioma. Zhongwen, idioma chinês, ou seja, língua chinesa. Mas qual a diferença entre Zhongwen e essa palavra Hanyu, não é? É diferente que quando você fala, eu estou estudando chinês, estou estudando mandarim, estou estudando língua chinesa. Essas duas palavras, tanto faz. Você pode usar qualquer uma. A diferença é que quando você olhar um site, que esse site é uma empresa chinesa Brasil, ou seja, Brasil chinês, né? É uma empresa. Ele sempre tem 2 ou 3 idiomas. Para quem não sabe falar português, mas ele trabalha nessa empresa, ou seja, quer trabalhar nessa empresa, mas ele não conhece português. Ele tem que olhar chinês para ver o que é. Então, nesse caso de função, vai clicar idioma, tem palavra de português, puyu, tem palavra de inglês, yingyu, e tem palavra chinês. Ele vai colocar Zhongwen, não é Hanyu. Por quê? Hanyu, para você comunicar, para você falar, para você estudar, tudo bem. Mas a forma um pouquinho formal, a situação um pouquinho formal, a gente vai usar Zhongwen para falar. Além disso, esse é pelo site, tá? Além disso, quando alguém pergunta você estudar qual área, ou seja, qual curso na faculdade? Se alguém tem muito interesse em estudar a letra de chinês na faculdade, qualquer letra, pode ser letra de português, letra de inglês, mas eu estou estudando letra de chinês na faculdade. Você tem que usar Zhongwen para responder. Desculpa, deu um moto passando, tá? Desculpa. Vamos de volta, vamos lá. Então, por quê? Porque Hanyu, como eu falei, é para comunicar. Todos os chineses falam chinês, falam Hanyu. Mas Zhongwen para você pesquisar muito profundo. Por isso, na faculdade, você já fala esse idioma, mas você tem que pesquisar muito mais coisas. História da China, antiga, não é? Algumas palavras, por que esse ideograma naquela época criar esse? Então, quem estuda essa letra vai falar Zhongwen. O resto, essas duas palavras, tudo pode usar. Zhongwen, ou seja, Hanyu. Tudo pode usar, menos essas duas situações.
tá? Por isso, Vinícius, essa é dúvida muito legal, tá? A diferença mandarim chinês. Na verdade, Han e Zhongwen, nesse caso, são iguais, tá? Não se preocupe nesse caso, não, tá bom? Só pelas essas duas situações que eu dei ideia, bom, para tomar cuidado. Show de bola, muito bom. Show de bola, não, tá vendo? Esse não é bola de L com R já. Mas, enfim, eu continuo, mesmo eu já sei errado, mas eu continuo a falar, porque esse é meu jeito. Mas, olha, comunicar é importante que você entende o que eu tô falando. Eu entendo o que você tá falando. Legal. Com o tempo, você vai devagarinho conhece. Tudo bom? Muito legal. Opa, foi ótimo, não é, gente? Tem mais alguém? Tem alguma duvidinha? Professora, antes de continuar com as dúvidas, só gostaria de avisar o pessoal, né, para assinar a lista de presença, tanto os membros do Gestina quanto os membros externos, para que tenha ali certinho, né, o controle de presença, para emissão de certificados depois. E caso, né, alguém mais tenha alguma dúvida, pode lançar aqui no chat. Aí já tem mais uma. Professora, o cantonês é muito diferente do mandarim? De Fabrício... Boa! Fabrício, o cantonês é muito diferente do mandarim, muito! Eu não sei falar cantonês, eu não entendo o que ele está falando, sabia? Vamos lá, para rapidinho apresentar um pouquinho. Na verdade, eu gosto de falar muito, né? Pessoa falando, quem é professor fala muito, né? Mas não tem jeito, tem que falar, né? Vamos lá. Cantonês, bem diferente. Cantonês é um segundo idioma da China. Primeiro, o mandarim. Como eu agora vou apresentar, né? Mais de 90% dos chineses são etnia Han. Então, quem é Han está falando, então, chinês. Cantonês, geralmente, ele cai em cidades de Guangzhou, Shenzhen e Xangang, Hong Kong, né? Enfim, essas três cidades, geralmente, falam cantonês. Até você pega, um dia você viajar à China, você quer conhecer esses lugares, você pega metrô, eles vão falar três idiomas. Chinês, cantonês e inglês. Tá? Então, bem diferente. Não são todos os chineses conhecem, sabem falar cantonês, entender cantonês. Não sou eu, tá? Qualquer chinês, quando você chama ele, entende cantonês, sabe falar? Não, desculpe, não sei, né? Mas, nesse caso você quer estudar cantonês, você tem muita coragem. Por quê? Porque mandarim tem 4 tons. Ou seja, na verdade, mandarim tem 5 tons. Tem um tom, não tem um tom nem outro, não tem tom, não é? Por isso, muito mais falando que 4 tons. Cantonês tem muitos. Se não me engano, eu ouvi uma pessoa falando cantonês tem 9 tons. Aí, quem quer aprender cantonês, você tem muita coragem, de verdade. Mas é muito diferente, gente, tá? Eu não sei falar cantonês. Eu tenho uma amiga chinesa que mora no Rio de Janeiro. Ela sabe falar cantonês. Quando ela conversa com a avó dela, mãe dela, eu fico lá, não sei o que ela está falando. De verdade, sem exagero. Boa pergunta, Fabrício. Vamos lá, Joyce, pergunta 6. Qual período do ano viaja para a China para poder aproveitar festival culturais? Que legal, boa pergunta. Para quem conhecer idioma, né? Não só estudar, precisa conhecer cultura chinesa. Isso é muito importante também, tá? Primeira coisa, quase chegando o Ano Novo Chinês também, né? Claro, aqui quase chegando o Natal, né? Na China, dia 1º de janeiro, nós temos 3 dias de feriado. 3 dias não precisa trabalhar, tá? Mas atenção, uma cultura. Chinês sempre assim, quando férias, que precisa junto comemorar, né? Essas férias, 3 dias, às vezes uma semana, depois precisa repor esse dia que eu tirar feriado ou alguma férias, tá? Exemplo, 3 dias, dia 1º de janeiro, 3 dias folgas, não é? Se esse dia cai segunda-feira, é coincidência, dia 1º de janeiro cai segunda-feira mesmo. Essa é segunda, né? Então, na primeira semana de fim de semana, precisa trabalhar.
Gente, que isso? Quando eu chegar no Brasil, eu pensei a mesma coisa, como a China, né? Aqui tem muitos feriados, né? Eu falei, então, sábado a gente tem que repor, né? Sábado tem que trabalhar, né? A pessoa fala, quem falou? Não. Fala, meu Deus, essa é a vida. Na China, não. Na China tem que recuperar nesse dia, né? Essa é a cultura. Vamos para saber, tá? Esse é o primeiro dia, 1º de janeiro, dia 1º de janeiro, 3 dias. E depois, sempre pode lembrar, tá? Uma dica. Antes de carnaval, sempre vai cair ano novo chinês. Por exemplo, esse ano vai cair dia 10 de fevereiro. Ano novo chinês. Dia 10 de fevereiro. Então, carnaval, acredito, será março, ou seja, final do fevereiro, por aí, tipo assim. Mas sempre, primeiro ano novo chinês, depois, opa, Brasil vai cair carnaval. Sempre bem, ano novo chinês sempre fica antes do carnaval. Só depende, cai, às vezes, ano novo chinês cai em janeiro ou cai em fevereiro por causa a gente usa calendário lunar. Mas atenção, quando eu falei isso, tem pessoa que fala, calma aí, Xiao, é outro assunto, calma, eu vou falar bem rapidinho. Chinês tem 2 calendários, tem calendário lunar, tem calendário solar. A gente todo dia está usando o calendário solar, tipo hoje é segunda-feira, hoje é dia 18, na China também dia 18. Não pensa fuso horário, tá? Normal, assim, dia 18, falando normal. Mas, quando encontra chinês, feriado de chinês, a gente vai usar calendário lunar. Por isso, às vezes, ano no chinês cai em janeiro, às vezes cai em fevereiro. Sempre assim, tá? Por causa do calendário lunar, tá? Claro, também tem Dia Nacional da China, tá? Maior feriadão, tá? Dia 1º de outubro até dia 7 de outubro, uma semana de férias. Mas não esqueça, tem que repor, tá? Graças a Deus eu tô morando no Rio de Janeiro, do Brasil, não preciso, não é? Mas enfim, realmente não acostumo nesse jeito. Quando eu vivi na China, morava lá, normal, tem que fazer, né? Mas um dia, deixa eu voltar para lá, viver lá, eu tenho que acostumar de novo, de verdade, tá? Por isso, esses feriados, claro, ainda existem mais algumas, mas tudo pelo calendário lunar, tá? O que eu falei, porque esses são principais. Mas eu também aproveito nesse caso, um dia você queria viajar à China para conhecer a China, né? O período de viajar é bom que maio não é tão calor, tá? Nem frio, porque maio é primavera, tá? Ou seja, setembro, mas por favor, não entra outubro, primeira semana, não, tá? Porque acabei de falar, Dia Nacional da China, feriadão, qualquer lugar, pessoas não conseguem andar, de verdade. Trânsito horrível, horrível, tá? E você não consegue andar, não consegue aproveitar. Então, bom que setembro, porque setembro, os alunos da China já voltou à escola para estudar. Então, o clima também é muito legal, não é frio nem calor, tá? Por acaso, se você queria conhecer um pouquinho de jeito de ano novo chinês, opa, esse período já pode ir. Só passagem muito caro, por causa todo mundo esse período já reservar para voltar a casa, né? Tá? Mas, enfim, bom para em maio viajar, ou seja, setembro. Porque junho, julho, agosto também é legal. A China é verão, mas lotado. Por quê? Férias de crianças, férias de escola. Aí você vai para qualquer lugar, tudo cheio. Então, fora dessa ideia, é bom maio ou setembro, tá? Claro, ano que vem, uma boa notícia para agora eu vou falar, tá? Ainda não publicar, mas já aproveita também. Ano que vem, eu também vou viajar para a China com os alunos. Por isso, quem tem interesse, depois também eu vou criar um grupo, pode entrar, eu vou levar vocês viajar à China também, tá? Ano que vem vai ter essa novidade também, relaxa, tá bom? Boa, muito bom. E aí, tem mais algumas duvidinhas? Hoje eu falei muito, gente, né? Mas, enfim, eu gosto de compartilhar o que eu posso ajudar. Eu queria vocês, fala mais de chinês um dia, conversa comigo em chinês.
Muito obrigada, gente. Muito bom. Obrigado, professora. Foi uma aula assim maravilhosa. Eu gostaria de agradecer, né, assim, novamente, não só pela aula de hoje, né, mas por todo o trabalho, né, que você faz dentro do Chá Mandarim, porque imagina-se que todos nós que vamos aprender mandarim, né, ou que estejam aprendendo mandarim, é que a gente entra sempre, né, em contato ali com o Chá, acho que é a primeira porta, assim, dentro do YouTube. Então, é bem legal, assim, ter sua presença hoje aqui. E a gente entende, né, também que o Brasil é um país muito grande, que não são todas as cidades que têm escolas de mandarim, e a gente também não tem muitos professores para atender uma demanda, né, que é crescente. Então, seu trabalho é fundamental para ajudar a democratizar, tornar mais acessível o ensino da língua. Então, é bem legal, assim, ter sua presença aqui hoje para aprender tanto, assim. É, então, mais uma vez, obrigado. Eu gostaria novamente de pedir o pessoal para assinar a lista de presença e também ligar as câmeras para a gente tirar uma fotinha para publicação. Sim. Isso. Antes de tirar a fotinha, eu também quero agradecer todo mundo que hoje vocês usam seu tempo, né? Tirar seu tempinho para acompanhando com a gente, ficar aqui, né? Trocar ideia, perguntar algumas dúvidas. Eu também fico muito feliz conhecer todo mundo mesmo. Tem alguém pelo nome eu conheço, mas enfim. Fico muito feliz mesmo, tá? Acredito que tem muitas pessoas que talvez ainda tenham algumas duvidinhas, mas relaxa. Tem redes sociais, pode perguntar, você quiser. Só uma coisa, não fica vergonha quando fala chinês, fica cara de pau. Claro, para quem quer por causa, às vezes, financeiro, às vezes, longe de alguma cidade, né? Então, também tem o curso grátis pelo canal do YouTube. Até hoje, toda quinta-feira, 8h58 da manhã, estou fazendo, tá? Até hoje. Mas todas as aulas ficam gravadas, pode assistir se você quiser. Lá você consegue aprender muito bem também. E ainda consegue conhecer a minha vida. Qual o momento, o que aconteceu, qual período eu fiquei grávida, qual período que a minha vida mudou. Você vai conhecer tudo. Tomara vocês gostem também, tá? Mais uma vez, obrigada a todo mundo. 谢谢你们. Tá bom. Então, pessoal, vou só tirar aqui a foto rapidinho, esperar sair a notificação de isso. Todo mundo sorrindo. Peraí. 1, 2, 3. Peraí, mais uma, só para não ter o risco de alguém estar com o olho fechado. Tá bom. Aí sorri novamente. Eu vou abrir mais, tá? Não é que sempre alguém pisca e aí depois aparece lá Não, na fotinha e a brincadeira. cabeça piscando. Vamos lá, 1, 2, 3 e certinho, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a Obrigado vocês. novamente, Boa professora. noite. E é isso, pessoal. Bom fim de ano. Aproveitem as festas e que venha 2024 com muita alegria e muito sucesso para todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Natal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 再见.